Boa noite a todos. Que a paz de Cristo nos envolva nessa brisa gostosa, nesse tempinho bem fresquinho, né? Mas que Ele possa aquecer o nosso coração. A página de hoje é Socorre a ti mesmo. Pregando o Evangelho do Reino e curando todas as enfermidades. Mateus, capítulo 9, versículo 35. E Emmanuel nos diz: cura a catarata e a conjuntivite, mas corrige a visão espiritual dos teus olhos. Defende-te contra a surdez, entretanto, retifica o teu modo de registrar as vozes e solicitações variadas que te procuram. Medica a arritmia e a dispneia, contudo, não entregues o coração à impulsividade arrasadora. Combate a neurastênia e o esgotamento, no entanto, cuida de reajustar as emoções e tendências. Persegue a gastralgia, mas educa teus apetites à mesa. Melhora as condições do sangue, todavia não o sobrecarregues com os resíduos de prazeres inferiores. Guerreia a hepatite, entretanto, livra o fígado dos excessos em que te comprazes. Remove os perigos da uremia, contudo, não sufoque os rins com os venenos de taças brilhantes. Desloca o reumatismo dos membros, reparando, porém, o que fazes com teus pés, braços e mãos. Sana os desacertos cerebrais que te ameaçam, todavia aprende a guardar a mente do idealismo superior e nos atos nobres. Consagra-te à própria cura, mas não esqueça a pregação do reino divino aos teus órgãos. Eles são vivos e educáveis, mas que teu pensamento se purifique e sem que a tua vontade comande o barco do organismo para o bem, a intervenção dos remédios humanos não passará de medida em trânsito para a inutilidade. Pão Nosso, Emmanuel. Então, é uma mensagem bem clara, né? O quanto nós devemos ter cuidado com o nosso corpo, mas de nada vai adiantar tomarmos o nosso remédio se a gente ainda faz alguma dessas coisas que estão escritas nessa página, né? Então, a gente toma um remédio para o fígado, mas não deixa de tomar nosso aperitivo no final de semana ou quando dá. A gente toma um calmante, mas não deixa de se estressar. Então fica difícil, né, algum medicamento fazer efeito se o nosso espírito também não funciona em função da nossa corrigenda e da nossa saúde mental, que obviamente será a saúde espiritual. Então nós temos o corpo e a mente. E segundo o ditado que diz, corpo são, mente sã. Então ou mente sã, corpo são, né? Eu falei o contrário. Então, quando a nossa mente age de acordo com as nossas expectativas, obviamente o corpo vai obedecer. Porque, como ele estava falando em relação aos membros, você se foca num membro em que você está sentindo dor. Mas, às vezes, você tem tantos outros que você não utiliza para nada. Se a gente para um dia todo sem andar, quando a gente anda, a gente fica tonto. Se a gente fica um tempão sem falar com ninguém, dá algum problema nas cordas vocais. Então, tudo se atrofia. Então, que a gente possa colocar em movimento para o nosso bem-estar, para o bem do nosso próprio espírito e para a nossa evolução. Que Jesus continue conosco. Amado Mestre Jesus, Senhor, a alegria sempre invade o nosso ser quando aqui chegamos.
a tua casa nos aconchega, os nossos amigos espirituais nos abraçam e nós somos felizes porque aqui estamos. Senhor Jesus, existem tantas necessidades. Cada um de nós que aqui chega traz consigo. São necessidades físicas, espirituais. Quantos enfermos têm seus nomes inscritos na nossa caixinha de radiação? Quantos enfermos que sofrem? Quantos enfermos estão esperando para entrarem em tratamento na sala de tratamento espiritual? Que esses enfermos, Senhor, possam ter recuperado a sua saúde, possam ser recuperadas suas dores, possam ser aliviadas. Por isso, neste momento, Senhor, nós entregamos todos esses enfermos a teus pés. Só tu, Mestre, só tu podes curá-los. E nós somos confiantes quando dissestes: vem a mim, vós que estáis cansados, oprimidos, sofridos. E nós estamos encaminhando, Senhor, esses enfermos, que a falange de Bezerra de Menezes possam atender a todos. E nós pedimos aos nossos guias espirituais, pedimos a eles a permissão para que possamos, em nome de Deus, estar dando como iniciada a reunião desta noite. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, e haja muita paz em nossos corações. Teremos o estudo da noite hoje com Orlando Luiz. Senhoras, senhores, irmãos no ideal espírita, jovens, que a paz do meio Rabi da Galileia, o amigo incondicional de nossas horas, permaneça nos sustentando, nos envolvendo, nos intuindo, nos harmonizando na noite de hoje. É interessante que o estudo da noite é a própria página. E demos a esse estudo que nos propusemos trazer, chamado o médico interior. O médico que nós temos dentro de nós. Não poderia deixar de ser. Trago uma pequena página para as nossas reflexões. Na realidade, trago duas pequenas páginas. Essa página não tem nada a ver conosco. É pelo espírito Joana de Anjos, psicografado pelo médium Divaldo Pereira Franco, e está no livro Episódios Diários. Lenta, mas sistematicamente, vai se arraigando na personalidade do homem o hábito infeliz da queixa e da reclamação. Nada a ver conosco. Insubordinado em razão da predominância dos próprios instintos agressivos, o indivíduo sempre encontra motivos para apresentar-se insatisfeito. Não é conosco, não, tio. Saúde ou doença, trabalho ou desemprego, alegria ou tristeza, calor ou frio, serve sempre de pretexto para queixar-se, para reclamar. Instala-se esse vício, fixando-se no comportamento que se torna azedo e desagradável, ao tempo em que fomenta distonias íntimas, neurose, abrindo campo para que se originem diversas enfermidades. O queixoso padece da hipertrofia da esperança e do otimismo,
atrai a desdita e sintoniza com a amargura, passando a sofrer aquilo de que aparentemente deseja libertar-se. Para quem deseja encontrar, nunca faltam motivos de queixas e reclamações. Estabeleça no teu cotidiano o compromisso de solucionar dificuldades ao invés de gerá-las, ou complicá-las quando se te apresentem. Silencia o queixoso, propondo-lhe fazer o melhor que esteja ao alcance, em detrimento do tempo perdido em reclamações. O azedume responde pela ideia malsã de tudo ver de forma negativa, engendrando um mecanismo de falsos martírios. O queixoso, normalmente, gosta da indolência e se compraz no pessimismo. Põe sol e beleza nas tuas paisagens, passando de uma para outra área da ação, sem um fardo do mau humor. Efeito de algo desagradável que, por acaso, tenha te acontecido no anterior. Quem sabe confiar em trabalho, sempre alcança a meta que busca. Obviamente, não temos nada a ver com essa página, tem? Alguém se encaixou nessa página? Graças a Deus, não. Lá fora se encaixaram. Aqui não, somos espíritos, né? Eu quando li essa página, e volta e meia falamos dela, né? Porque o primeiro a ouvir, quem é? Sou eu, Orlando Luiz, porque meu ouvido está próximo da boca. E eu estou precisando muito ouvir isso. Nessa noite, muito. Na realidade, queixas e reclamações, nós as fazemos em todos os momentos. Tem dia que nós levantamos alegres, felizes, contentes, vamos, feriado longo, começa agora, sexta-feira, no feriado longo, vou para Cabo Frio, que maravilha, né? Botamos esposa, papagaio, filhos, nora, sogra, tudo no carro e vamos para Cabo Frio. Vamos, levantamos, chegando a Avenida Brasil todo parado, né? Aí já começamos a reclamar, puxa vida, sempre a mesma coisa, né? Aí, Ponte de Niterói, tudo parado, 14 quilômetros de ponte parado. Niterói, Marília, tudo parado. E você começa a reclamar, isso é um absurdo, ninguém dá solução, reclama daqui, reclama dali, né? Ninguém aqui faz isso não, lá fora os outros fazem, né? E nós vamos reclamando, e vamos reclamando, levando pequenas horas, vezes 8 horas de viagem para chegar a Cabo Frio. A praia maravilhosa, linda, né? Todos felizes, não. Reclamando, e chegamos lá, e nós vamos para um lugar paradisíaco, né? Quando lá ou qualquer outro, vamos aproveitar 4 dias de descanso. Em que estado nós estamos chegando lá ao chegar? Alegres, felizes, contentes? Não, totalmente mal-humorados, né? E assim, e aí conseguimos nos recompor, vamos para a praia, nos harmonizamos, mas tem a bendita da volta. E a bendita da volta levou mais 8 horas. Voltamos reclamando, e chegamos em casa. E deveríamos chegar em casa recompostos, alegre, feliz, contente. Não, chegamos em casa totalmente mal-humorados. Mentira ou verdade? Muito obrigado. É com todo mundo, comigo principalmente. Reclamo muito, nós reclamamos, porque nós somos assim, né? Então, o cérebro, nós temos uma área chamada, não sou médico, se eu estiver errado no termo, me corrijam, límbico-hipotalâmica. Nome bonito, né? Mas essa área que gera a saúde ou a nossa doença. É o estado de doença, ou estado de felicidade ou de harmonia que nos encontramos. Essa área é uma área quente, é uma área sutil, né? Ali instalada dentro de nós. Em 1950, os cientistas já detectaram naquele momento que o cérebro humano tinha 10 bilhões de neurônios. 1950. Com 1880, na chegada da descoberta do microscópio eletrônico, os cientistas já mudaram e começaram a ver que não era apenas 10 bilhões,
nós temos agora 50 bilhões de neurônios. O tempo evoluiu, os equipamentos eletrônicos, né? A tecnologia, tomografia, ressonância magnética, essa evolução toda que a medicina caminha num crescente caminhar, graças ao bom Deus, né? Pelo acréscimo da misericórdia. E aí, os cientistas hoje detectaram que não era apenas 50 bilhões. O ser humano tem 100 bilhões de neurônios. Olha só. De 10 para 40 para 50 para 100 bilhões de neurônios. As mulheres têm 25 bilhões, o homem, desculpe, tem 25 bilhões a mais de neurônios que as mulheres. Sabe o que servem? São simplesmente inócuos, não serve para nada. Mas tem, interessante. Mas tem. Os homens vão ficar tudo cheios, né? Pô, 25 bilhões a mais, não. Nós temos sim, mas são inócuos, não serve para nada. Nós temos enzimas dentro de nós que são fantásticas. E nós não tocamos, não descobrimos como funcionam as enzimas. Não, pegar 3 só, tem dezenas. Nós temos as endorfinas, temos as adrenalinas, temos as dopaminas. Mas para que essas enzimas servem? A gente falou assim, eu estou com adrenalina, né? Eu ouvi muito falar isso. Então, um jovem, por exemplo, quando ele vai se atirar daquele elástico maluco, qual é o nome? Body jump, não é isso? Body jump? Né? Ele sobe na plataforma de 60 metros de altura, se amarra no elástico daquele e se atira no espaço. Né? Se aquele elástico arrebentar, ele morreu. Né? Se torna um suicídio potencial. Morreu. Mas ele se atira. Mas no momento que ele se atira, o organismo detecta aquela emoção. A corrente sanguínea libera uma carga de adrenalina maravilhosa para ele. E aquilo, para ele, representa o êxtase. Ele se arremessa no espaço e aquilo só no êxtase. Que ele recebe uma camada de adrenalina tão forte no seu organismo que aquilo daí é um êxtase. Ele entra em êxtase. Em outras situações, você tem as endorfinas, as dopaminas, que servem mais ou menos quando você detecta alguma coisa, uma situação desagradável. Em cima disso, um belo dia, eu li uma revista que foi do meu tempo. Foi da Tia Guacira também, acho que foi. Aquelas seleções. Qual era a seleção? Red, foi do seu tempo, Tia Guacira? Também foi do meu. Red Digit, né? Red Digit, não é isso? Mais ou menos isso. E eu lia muito aquela revistinha. De algum tempo atrás caiu. E caiu um exemplo fantástico que trazemos hoje. 2 jovens alpinistas, saudáveis, 24 anos de idade, fazendo uma escalada num pico, os 2 juntos, 2 jovens saudáveis, cabelos negros, bonitos, a 200 metros do solo, na pedra, a coisa arrebenta e um deles se precipita no espaço. No estertor da morte, ele consegue crispar as mãos nas entradas da pedra e ali fica ali. Se ele abrisse os dedos, morria. O outro amigo não conseguia retornar para tirar daquela situação. E ele fica, aí o amigo sai, vai para um outro caminho, vai pedir socorro. Deixa o jovem lá, amigo, crispado ali. O socorro vem 2 horas depois. E ele continua crispado naquela pedra. Ao ser retirado dali, aquele jovem, que tinha todos os cabelos negros, os cabelos daquele jovem, ao ser retirado daquela situação de pavor, que era tanta perante a iminência da morte, o cabelo, todos os fios de cabelo estavam totalmente brancos. Então, uma carga de endorfina que o organismo liberou pela corrente sanguínea, embranqueceu todos os seus fios de cabelo. E assim acontece conosco em situações de extremas dificuldades, de desagrados violentos, de tensões violentas, nosso organismo recebe essas cargas de endorfinas aí. Quando nós detectamos, por exemplo, que vamos trabalhar com parte elétrica e vamos tomar um choque, o nosso organismo já recebe a informação, processa e libera uma carga de endorfinas para minimizar a perda daquele choque. Olha só que maravilhoso. Tudo isso está dentro de nós. E nós desconhecemos esse potencial que nós temos dentro de nós.
vós sois deuses, podeis fazer tudo que eu faço e muito mais. Palavra de Jesus, na sua afirmativa, na sua assertiva. Então, nós temos o poder de nos curarmos. Só depende de nós. A página já hoje, uma página fantástica, riquíssima, que está dentro de toda a palestra de hoje, de todo o estudo de hoje. Né? O que nós podemos fazer para nos curar? Nós vamos criando essas distonias, essas distorções, em cada momento da nossa vida. O Emmanuel, eu digo isso volta e meia, eu não me canso de falar isso. O Emmanuel, através de Chico, ele fala, somos o que pensamos, sofremos o que desejamos. Somos o que pensamos, sofremos o que desejamos. Joana de Anjos, Espírito, completa. Atraímos para nós o que aparentemente desejamos libertar. Atraímos para nós o que aparentemente desejamos libertar. Mas atraímos o quê? Atraímos as doenças, atraímos essas distonias, atraímos essas dificuldades que não são dificuldades e nós criamos tempestade em copo d'água. Na realidade é essa. Às vezes o problema é tão fácil solucionável e nós criamos dificuldade imensa dentro de nós, que vai refletir justamente aonde? Dentro do nosso corpo, desse corpinho bonitinho aqui. Né? E esse corpinho bonitinho se torna doente. Então, nós temos isso. Nós temos essa possibilidade infinita da cura. Né? Nós atraímos, sintonizamos. Tem uma passagem que volta, alguns já conhecem, outros não, tem muita gente nova. Né? Mas eu não me canso de trazer, às vezes, exemplo. É o exemplo que você... Tem pessoas que já levantam com a nuvem negra na cabeça. O céu está lindo, maravilhoso lá fora. E nós estamos com a nuvem. Aquele desenho daquela hiena, né? Ó céu, ó dia, ó azar. Né? Ó céu, você anda de cabeça para baixo, o dia está lindo. Ah, essa vida não vale nada. Você reclama o tempo todo. Reclama, já levanta de mau humor. Ora, você passou a noite toda de sono. Obviamente, às vezes não. Porque eu nunca disse a problema que eu tenho, ou Deus que eu tenho um problema. Eu digo o problema que eu tenho um Deus. E esse Deus é de amor. E ao longo da minha caminhada, eu, Orlando Luiz, eu não levo problema para a cama. Eu aprendi isso nessa doutrina de amor. Porque você leva o problema para a cama, aí você tem o quê? Insônia, né? Perda de apetite, não consegue descansar, não consegue dormir, ruminando no problema que você tem que resolver no dia seguinte. Aí eu pergunto, adianta alguma coisa? Não. Eu quando entro no meu quarto, eu fecho a porta e falo, o problema é amanhã. Eu fecho a porta e vou dormir. Porque não adianta nós ficarmos ruminando um problema que à noite não vai ter solução. Se não vai ter solução, você vai levantar no dia seguinte, não dormiu, levanta mal-humorado, e o problema continua onde? Lá, esperando nós. Que não mudou. O foco não mudou. A noite não resolveu nada. A noite não é para resolver problema. A noite é para nós descansarmos, para nós dormirmos. É a noite. Mas não. Aí nós traímos aqueles problemas, perdemos noite de sono, criamos de sintonias dentro de nós, somatizamos com aquilo, e no dia seguinte, estamos muito mal. Né? E nesse estado de situações, às vezes você levanta muito mal e vai pelo meio da rua e encontra com a tia Guacira. Tia Guacira, Orlando, quanto tempo eu não te vejo? E eu estou ali com os 4 pneus arriados, né? Ali, ela vem, me beija, me abraça, se faz com todo mundo mesmo, me beija, me abraça. Ai, Orlando, meia hora de papo, o Orlando Luiz estava mal, sai dali inteirinho. Mas por quê? Porque ela me passou energia tão gostosa, tão boa. Ah, eu me refrigerei. Já aconteceu com alguém isso aqui? Todo mundo. Né? Porque as pessoas, nós irradiamos o que nós temos dentro de nós. Nós irradiamos amor, ou irradiamos o que nós temos, ódios, distonias. Né? Mas tem dia que você levanta alegre, feliz, contente, aí encontra a dona Maroca,
seu Maroco. Ai, meu Deus do céu, dona Maroca danada, né? E aí, dona Maroca? Essa vida não vale nada, né? Aí começa a tecer. E seu marido? Aquilo só quer saber jogar cartas, né? E sua filha? Só quer saber de namorar. Seu filho? É um vagabundo, não quer fazer nada. E começa a tecer um rosário de queixas e reclamações. Você está alegre, feliz, contente? De repente, você sabe aquele encontro? Mal, muito mal. Porque você sintonizou com aquela dona Maroca os seus problemas dela. Porque nós, pela nossa vigilância, e o Cristo nos deixa a vigiai e orai, né? Estamos atentos. Mas nós somos invigilantes. E deixamos que esses fatos nos compliquem tremendamente o nosso dia a dia. A nossa saúde espiritual e a nossa saúde do corpo somático. Esse corpo bonitão aqui, né? Então, nós temos que ter essa possibilidade fantástica, né? Por exemplo, John Florio, um senhor de 79 anos de idade, chega um médico famoso nos Estados Unidos chamado Dr. Bernard Siegel, reclamando de dores abdominais, muitas dores. Dr. Bernard era esses papas, né? Aqueles medalhões que você vai aqui e marca a consulta 4, 5 meses depois. É como fez filho do NPS, né? Fala daqui, meu filho, daqui a 5 meses. Aí você já morreu. Não é assim? O NPS Então, ele foi lá, foi atendido pelo Dr. Bernard Siegel, e o Dr. Bernard, ao longo da caminhada, dos exames, constatou que ele tinha um câncer no seu estômago, que estava tomado 80% do seu estômago. Deu notícia ao John Florio. O seu Johnny começou a chorar. O senhor de 79 anos, por causa dos 80, recebeu notícia de um câncer, e o médico falou: senhor Johnny, o senhor tem que operar agora. O senhor operando essa semana, o senhor vai ter uma sobrevida de 3 a 6 meses. E se o senhor não operar, o senhor morre daqui a uma semana, que o seu câncer está dando metástase. Ele começou a chorar, entrou numa crise de choro. Quando conseguiu parar, fala para o médico assim: doutor Bernardo, eu não posso me operar. Não posso me operar, mas se eu não operar, o senhor morre. Ele falou: pois é, eu sou floricultor, cultivo papoulas, rosas, e nós estamos entrando na primavera. Se eu me operar agora, vou perder a primavera, não vou colher minhas flores, o verão. Vou combinar com o senhor o seguinte: no outono eu volto aqui para me fazer a operação. Mas falou: o senhor não está entendendo, daqui a 6 meses o senhor morreu. Não, senhor, virou as costas e foi embora. Livre-arbítrio do paciente. O médico anotou aquele caso, ele foi embora. 6 meses se passaram. Naquele mesmo consultório, uma enfermeira entra e fala: doutor Bernardo, tem um paciente lá fora que insiste em falar com o senhor. Ele não está agendado, mas ele disse que veio para se operar. O médico perguntou: quem é o paciente? John Florio. O médico não se lembrava desse caso, milhares de pacientes. John Florio, quando olhou no computador, detectou o caso e falou: não, meu filho, esse paciente já morreu. Porque ele tinha um câncer, 80% tomado, já começando a dar metástase. Não é, deve ser um parente, John Florio. Olha, doutor, se ele morreu, eu não sei. Então o espírito dele está sentado no banquinho lá e quer falar com o senhor. Quer falar com o senhor. O médico abre a porta e está de cara com aquele senhor: doutor, vim me operar. O médico está pafúrdio olhando para aquele. Entrou, fez todos os exames pré-operatórios e constatou que aquele câncer não tinha nem regredido e nem aumentado, tinha estabilizado. O médico não entendeu o que houve. Operou, retirou 80% do seu estômago. Não. Prever agora quantos meses de vida tinha, o médico nem se arriscou mais. Nem se arriscou. Né? Ele perguntou, falou: meu filho, eu não sei, não vou falar nada para o senhor. Bom, teve alta, vida que segue. 10 anos se passaram.
naquele mesmo consultório, uma enfermeira mais velha. Doutor Bernardo, tem um paciente lá fora que não tem nada marcado com o senhor. E veio aqui e insiste falar com o senhor. E diz que o senhor operou ele algum tempo atrás. Operei? Qual é o paciente? Johnny Floyd. O médico não se lembrava. Johnny Floyd, aí olha, com 10 anos. Aí quando abre o computador, vê, olha, câncer etário, paraná. Ele falou, não, minha filha, é um parente. Esse homem agora está com 89 anos e já morreu. Olha, se morrer, está lá fora querendo falar com o senhor e está assistindo muito. Mas quando abre, dá de cara com aquele senhor agora com 89 anos de idade. Doutor, vim dar um abraço no senhor. O médico olhando assim, entraram, falou, doutor, vim aqui por 2 motivos. O primeiro, convidá-lo para os meus 90 anos, que daqui a 2 meses eu farei. E minha família vai fazer uma grande festa para mim. E o senhor é uma figura indispensável. O senhor salvou a minha vida. E segundo, eu vim também perguntar ao senhor o que eu poderia comer. Desde que eu tive alta, eu não sabia que eu podia comer. Estava comendo de tudo. O médico falou, meu filho, você pode comer tudo, você tem um estômago perfeito. O médico, sem entender, e pergunta ele assim, o senhor me desculpe a pergunta, mas o que o senhor fez para estar vivo, você não para estar morto? Aí, ele fala, doutor, e começou a chorar. Doutor, naquela noite que eu tive alta, eu fui para minha casa, eu resolvi ter uma conversa com o meu estômago, ou que tinha sobrado dele. E falei assim, como é que você permitiu o meu corpo deixar que esse intruso entrasse no meu corpo? Eu quero me curar, eu tenho muito que viver ainda, eu não aceito morrer dessa forma, vou brigar bravamente. E doutor, eu era um homem muito arrogante, muito egoísta, vaidoso e prepotente. Nas minhas flores, que eu as vendia, resolvi as doar. E começou a doar para os asilos, para os orfanatos, para as creches. E hoje estou aqui. Johnny Floyd desencarna aos 99 anos de idade. Uma parada cardíaca, não de câncer. Provando que ele tinha sido, ele, um médico interior dele. Porque nós podemos ser esse médico interior de cada um de nós. Só depende o estado de vibratório que nós estamos desenvolvendo. E nós somos assim. Somos o que pensamos, eu bato nessa tecla. Somos o que pensamos, sofremos o que desejamos. Atraímos para nós, eu sou cansativo, né? Atraímos para nós o que aparentemente desejamos libertar. A Joana de Anjos tem outra frase, que é minha frase de cabeceira. Quem guarda mágoas, guarda lixo atômico no coração. Quer que eu repita? Quem guarda mágoas, guarda lixo atômico no coração. Já falei essa frase aqui milhares de vezes. E não aprendemos isso ainda. Mágoas, ressentimentos, rancores, distonias, ódios. Isso tudo nos causa as doenças. Essas doenças são hastes que vêm nos corroendo ao longo da nossa caminhada. A mágoa, um amigo, 30, 40 anos, e fala assim, Orlando, você está errado por causa disso. Eu olho e falo, você não tinha direito de falar isso para mim. Não é assim? Porque o nosso orgulho não permite, às vezes. Mas às vezes não, a maioria das vezes mesmo, né? E você sai dele, vai embora, e você começa, porque fulano não podia ter falado isso para mim, me chamando a atenção, quem é ele? 40 anos de amizade para falar isso para mim? E cria uma mágoa. Aquela mágoa, devagarzinho, vai corroendo. Vai entrando devagar, até se transformar em rancor. A amizade já foi cindida. Já não existe mais amizade mais. E a amizade de 40, 50 anos. E no final se transforma em ódio. E você leva isso para a eternidade. Perdoar os vossos inimigos.
perdoar não 7, mas 70 vezes 7. Né? Então a mágoa é um ácido dentro de nós. São os ressentimentos. São aquilo que nós temos dentro de nós. Né? Irradiamos amor, irradiamos ódio, irradiamos felicidade, irradiamos infelicidade. Só depende de nós. Esse estado vibratório que nós nos encontramos. Aonde nós queremos nos encontrar? Né? A cura pelo riso, a risoterapia. Né? Nos Estados Unidos é muito dado a pesquisas. Então, os médicos resolveram fazer uma pesquisa com pacientes doentes, depressivos, outros com enxaquecas crônicas, outros com câncer. Reuniu 100 pacientes que entraram nesse trabalho, nesse teste. E eles botavam filmes na parte da manhã e na parte da tarde. E filmes bem light, realmente. Foi tempo da minha época, da minha tia Guacira não foi não. Os Três Patetas, Gordo e Magro, não foi nada de ninguém aqui, né? Aqueles filmes bem gostosos mesmo, né? Três Patetas, Gordo e Magro, que era uma delícia. Tom e Jerry, com Tom e Jerry era legal, né? E ali. E aqueles pacientes se submetiam àqueles filmes. No final de 6 meses, aqueles que tinham depressão estavam curados. Aqueles que tinham distonias violentas estavam curados. Aqueles que tinham câncer ficaram curados também. Enxaqueca sumiu. A cura pelo riso. Risoterapia. Mas eles queriam fazer um outro processo. Pegaram pacientes jovens, saudáveis, pessoas saudáveis, e começaram a botar filmes light, Apocalipse Sinal, Massacre da Serra Elétrica, filmes bem tranquilos. Filmes tranquilos, serenos. Né? Queria trouxe um filme para nós assistirmos. Né? Trouxe o Massacre da Serra Elétrica para nós relaxar. Olha que maravilha. Aí você senta, você com a televisão de LCD, não sei quantas polegadas, está assistindo aquele filme maravilhoso, aquele sangue correndo, né? Você e sua querida esposa sozinho. Quem é que você está atraindo para você? Quem é que você está atraindo para dentro da sua casa? Lixo. Quem são aqueles espectadores que estão dentro da sua casa? Dr. Bezerra de Menezes, André Luiz, irmã Sheila, né? Estão assistindo aquele filme? Obviamente que não. São os irmãozinhos que estão do outro lado, que estão vivos, que a morte não existe e a vida continua, que são atraídos pelo processo da sintonia mental, são atraídos para aquela tua casinha bonitinha, que é aquele cinema, e começam a vibrar. Acaba o filme, a tua casa está lotada de espíritos, vibrando naquele vibratório, que é o processo de sintonia, né? Onde nos encontramos, se encontram também esses irmãos, e você, ali, você vai trazendo essas energias todas. Vai dormir, tem um pesadelo horrível, né? E acorda assustadinho. Que pesadelo! Não, você foi levado àquelas regiões que você plasmou dentro daquele filme. E você acorda num estado totalmente arrebentado, trazendo para você essas situações. Aqueles jovens não eram diferentes. Depois de 6 meses de assistir filmes nesse nível violentos, de alto índice de violência, todos os pacientes estavam doentes, os 100 jovens, e não tinham nada. E a grande maioria deles com depressão e câncer, porque somatizaram, trouxeram aqueles lixos, né? Nós, com a nossa televisão dentro de casa, nós às vezes não tomamos esses devidos cuidados, né? Trazemos as coisas violentas. Tem pessoas que vibram na violência o tempo todo, né? Meu querido pai, por exemplo, tem 85 aninhos, adora ver Datena. Papai, pelo amor de Deus, papai. Adoro Datena, tio Garcia. Papai, a pessoa está informada. Mas informado de quê, papai? Isso é violência. Ou Datena ou Wagner Monte também, outro. Só fala em desgraça. Não. Quando eu estou no carro, eu levanto o vidro, ligo o ar-condicionado e boto uma música light.
Você tem que harmonizar você. Violência, nós já vibramos violência o dia inteiro. O nosso lar é um palácio de paz, de harmonia. Por que nós vamos trazer lixos para a nossa casa, através da televisão? E tem pessoas que assumem aquilo e se jogam dentro daquilo com a veemência, como se fosse vivenciando aquilo. E entram em estados depressivos violentos mais tarde. Então nós temos que ter esse cuidado. Quando Jesus nos fala, vós sois Deus, poder fazer tudo que eu faço muito mais, ele sabia o que estava falando. Que nós temos que ter esse cuidado. Vigiai e orai. Vigiai o que eu nunca consegui entender isso quando estava na elite católica. Mas depois que o Espírita vem levantar o véu da informação, vigiai o que? Os nossos atos, os nossos pensamentos e as nossas ações. É a nossa vigilância que nós temos que ter. Porque fazendo isso, nós estamos tirando essas distonias. No livro, uma mensagem do Toninho Salviano. Remédios materiais, os calmantes, não curam a falta de amor fraterno entre os seres humanos. As pessoas que mais sofrem são as que não cultivam amor em seu coração. Os sentimentos inferiores, como a raiva, o rancor, a inveja, a frustração, o egoísmo, o orgulho, a vaidade, a violência, os maus pensamentos, são as doenças que provocam o desespero no homem. E nós vivemos isso o dia a dia. Quando você deseja o mal a alguém, esse mal retorna para você. Né? Nós atraímos pelo pensamento, são as atrações. Nós atraímos esses irmãos que estão vibrando na doença. A terceira doença da humanidade hoje chama-se depressão. É a terceira doença da humanidade. E vai terminar o século como a primeira. Olha só. Isso é muito grave, muito triste. A Joana de Ângeles nos informa um dado estatístico dela, espírito, alarmante, que quando eu li, eu fiquei muito triste. Que 100% do processo depressivo é um processo de obsessão. Ela não dá 1% a mais ou a menos para nós, não. É 100% mesmo. Né? Porque o depressivo é falta de estímulo, é falta de amor, é falta de carinho. Ele não tem isso nada com ele. Como é que o depressivo anda? De cabeça para baixo. Ele não vê o sol iluminado, o dia maravilhoso, ó céu, ó dia, ó azar. Ele não se recompõe. Ele não vai se doar. Vamos para a casa de espírito, Tiago Garcia está precisando de gente aberta para trabalhar aqui. Né, Tiago Garcia? No trabalho de costurinha, no trabalho de tudo, de enfeite, de tudo. Vamos se doar. Vamos para a igreja católica, vamos para a evangélica, vamos se doar. Obsessão, depressão, show. Não existe isso. Você é o seu médico. Porque se você não fizer por você, ninguém faz por você. Alguém conhece alguma senhora lavadeira que mora no morro, tem problema de depressão? Não conheço. E aquele britador que está no meio da rua com britadeira com sol de 50 graus, tem depressão? Não, porque não tem cabeça vazia. Cabeça vazia, segundo os amigos católicos, é a oficina do diabo. O diabo paga essas culpas todas. É o diabo, é o demo. Não, porque cabeça vazia. E a Joana de Ângeles chama atenção para isso. Nós temos que encher os nossos dias. 24 horas do dia, 24 horas não dá mais para mim. Ora, 24 horas mudou em nossas vidas? Não, 24 horas são 24 horas. Já perceberam isso? Olha só, e nós não temos tempo 24 horas, parece que 24 horas não dá mais. Por quê? Porque veio o computador, veio nos ajudar, não veio? Graças a Deus a informática está aí. Aí você, vou ter mais tempo agora de curtir minha vida, não é assim? Mas só que você tem mais tempo no seu trabalho, gasta menos tempo no trabalho, mas em compensação, você cria outros tempos.
Só que nos outros tempos, você faz tudo a mais que você não fazia. Vai para a academia, vai para a ginástica, para a salão de dança, faz o diabo. Aí, 24 horas não dá mais. Aí você entra em pânico. Ah, meu Deus do céu, eu preciso de um dia de 48 horas. Ora, nós não tínhamos celular, não tinha nada, e nós deixamos de viver? Não. Nós deixamos de trabalhar? Não. Deixamos de constituir nossas famílias, nossos filhos? Não. E por que entrar essa paranoia? Porque nós vamos criar essas doenças dentro de nós. Nós vamos criar esse estado de frustração, depressão, desamor, rancor, mágoa, brigas. É o que nós vamos criar nesse processo que vem para nós próprios. Então, nós temos que ter esses cuidados. O nosso cérebro, ele recebe, processa e executa todas as informações que recebe. Um exemplo. Desculpa, eu vou sair fogo. Um médico em Arkansas, ele queria provar que o cérebro recebe informação, processa a informação e executa ipsis litteris aquela informação. Então, ele queria testar isso. Então, ele vai na penitenciária de Arkansas, que era a penitenciária de corredor da morte, condenados à pena capital. E ali, ele convida, fala com o diretor da penitenciária, que gostaria de fazer um teste. E relata o teste. O diretor aquece. E ele pega um prisioneiro que seria executado uma semana depois. E explica qual seria o teste. O senhor vai fazer o seguinte teste. Se o senhor aceitar, o senhor tem o livre-arbítrio, nós vamos amarrar o senhor na cama. Cama alta, de braços amarrados e pernas amarradas. Nós vamos, depois de amarrado, nós vamos cortar o seu pulso com estilete. E vamos botar uma bacia embaixo da cama, pingando sangue que vai cair. E o senhor vai sangrar até morrer. Mas tem uma possibilidade: o seu sangue coagular. Se coagular, o senhor está salvo. O senhor vai ser liberto. O senhor topa a experiência? Ora, ele ia ser executado uma semana depois. Topou. Topou, foi levado à cama, foi amarrado, braço e perna. O médico, sem ver o que estava fazendo, o prisioneiro, o médico vai, bota uma bacia e pega uma garrafa PET de 2 litros, enche de água, com a torneirinha, e pega a lâmina do bisturi do lado oposto e fala para o paciente assim, o prisioneiro: vou cortar seu braço, e passa a lâmina no braço dele, no punho. Ouça seu sangue gotejar. Abre a torneira, toque, toque, toque. Aquela experiência foi, e o prisioneiro rezando o sangue parar. Porque foi vendida essa informação para ele. E o médico, volta e meia, chegava e ele ia ficando branco. E o médico ia lá, abria, ia fechando o torneirinho. Essa experiência durou 1h30. No final de 1h30, quando o médico entrou no quarto, o paciente estava branco feito uma vela e tinha tido um ataque fulminante do coração, sem perder uma única gota de sangue sequer. O organismo somatizou aquela informação, ele recebeu a informação, ele processou a informação e executou aquela informação ipsis litteris. Assim somos nós. Porque tudo que nós vemos, nós estamos atraindo para cada um de nós. Dá tempo a benção. Né, tio? Tem bastante tempo ainda. Se pensamos no mal, atraímos espíritos em sintonia com o nosso pensamento. Nossas companhias espirituais são todas aquelas na mesma faixa de vibração inferior. Ora, isso daí, como a morte não existe, a vida continua, né? Nós temos que nos policiar os nossos pensamentos, né? É o processo do vício, é o processo da droga,
é o processo do fumo, é o processo da seculatria. Né? São processos viciosos. E como funcionam esses processos viciosos? Né? Alguém se perguntou como é difícil abandonar um vício? Como é difícil abandonar um vício? Muito difícil. Né? Por que você não abandona? Porque quando você bebe, você fuma. Eu estou falando, por favor, não é tomar uma cervejinha, não. Não é fumar um cigarrinho, não. Estou falando eu bebo socialmente 3 cervejas por dia. Não, já é um alcoólatra. Todo dia é alcoólatra. Eu fumo um maço por dia, um viciado. Se droga. Pensa em sexo 24 horas. É um doente da alma. Eu estou falando dessas doenças. Né? Então, você começa a vibrar com quem? Numa mesa de um bar, está com sorvendo um copo de bebida, quem é que está bebendo com você? Bezerra de Menezes, André Luiz, né? Acho que não. Lógico que não. Aqueles irmãos que saíram do corpo, né? Largaram-se em volta bonitão aqui, voltaram para o oceano espiritual e continuam bebendo, fumando, se drogando lá. É necessário ainda para os irmãos que não deixaram o vício, saíram da morte, a morte não existe, a vida continua, e ele continua ali. E se aproxima de quem? De você que está bebendo, você que está fumando, você que está se drogando, né? Você que está fazendo sexo em desvaio. Ou seja, nós passamos a ser o canudo espiritual desses irmãos. Você está fumando, quer dizer, fluvios de energia, tem vários espíritos bebendo por você, fumando por você e fazendo sexo por você. Né? Como é que você consegue largar esse vício? Nunca. A não ser, por quê? O termo canudo é impróprio. O termo, que é pior ainda, chama-se vampirização. Nós somos vampirizados por esses irmãos que estão do além-túmulo, que estão conosco ali, ao nosso lado o tempo todo. Isso acontece em todos os lados da nossa vida. Então nós temos que nos policiar. Então por isso é difícil você largar um vício, a não ser que você cinda o link vibratório. Eu não faço mais. Nós vamos abrir o nosso atributo, que é a vontade. Pensamento, sentimento e vontade são os pensamentos, sentimento, inteligência e vontade são os atributos do espírito imortal. E a vontade engloba pensamento, sentimento e inteligência. Porque sem a vontade, nós conseguimos alguma coisa? Não. Eu não faço mais isso e não fazer mais isso. Só depende de nós. Eu me trago, não sou exemplo de nada. Não sou nada. Mas eu me trago um exemplo. Eu fumei de 18 a 38, fumei 20 anos. Foi a pior erro que eu cometi nessa encarnação. Quer dizer, alguns cometi já bem pior. Mas fumar porque quem está falando aqui está cheio de pepino, cheio de problema. Hoje eu estou aqui, amanhã são vocês. Inverte. Nós já matamos, roubamos, vilipendiamos, levamos a pessoa à loucura, miséria, descalabro. Já fizemos isso tudo. Já estão melhorzinhos hoje. Olha que já conseguimos ouvir a palavra do Cristo. Já conseguimos logicar. Né? E eu fumei. Mas quando cheguei com 38 anos de idade, eu falei, chegou, eu fumava 1,5 maço por dia. Eu não fumo mais e cortei. E no terceiro dia eu tinha nojo. Como é que pode? E a minha querida esposa continuou fumando. Cheguei para ela pedir, me dá um cigarro para ir fumar. Você não é homem para isso. E não me deu cigarro. Eu falei, vai perder o bom da história. E perdeu. Continuou fumando mais 24 anos, que é o tempo que eu não fumo. Aí começou uns 2 anos atrás com a tosse. Falei, vou levar o seu médico. Não precisa, você está de resfriado. Falei, puxa, bota resfriado nisso, né? 2 anos tossindo assim. Aí levei no pneumologista. O médico fez tomografia, estava lá, acusando o quê? Um nódulo no pulmão e uma pequena, como é? Eu esqueci. Efizema, desculpa, obrigado. Uma pequena efizema estava lá instalada no pulmão.
Ou seja, e aí eu dei os parabéns para ela, eu sou muito benevolente, né? Parabéns, gostou, não foi? Ficou muito arara comigo. Mas porque ela traiu aquilo para ela, não precisava ter acontecido aquilo com ela. Porque ela não sentiu, não teve o departamento vontade. Eu não quero mais, eu não faço mais. E tudo na nossa vida é dessa forma que tem que ser. Porque nós temos que nos curarmos, nós temos que procurar o nosso melhor. As nossas distonias, as nossas brigas, como é difícil. Eu essa semana tive 2 dias, estava até comentando que tinha vacina. Por isso que aparece todo para mim hoje. Né? Olha que dificuldade, muita dificuldade. Mas eu agradeço a Jesus, porque eu tenho essa doutrina de amor. Né? Então eu peço socorro. E eu não me falo rogado. Eu chamo Bezerra, Sheila, André Luiz, eu chamo todo mundo. Lógico, tem que chamar mesmo. Né? Vamos chamar esses irmãos aí. Porque tem que carregar a gente no colo. E nos carrega no colo o tempo todo. Porque nós somos nosso médico interior. Né? Você vê a cura pelo riso, eu estava me lembrando, em São Paulo, no INCOR, hoje, está fazendo terapia por passe magnético. Olha que maravilha! No INCOR, né? O tratamento espiritual. E estão conseguindo curas maravilhosas. As pessoas no trabalho ali edificante, se doando por amor e caridade. Tem mais 2 minutos? Tem mais 2 minutos. Porque nós não podemos ter horas ociosas. Né? Nós temos que nos doar. Não tem nada que fazer. Vem para o centro. Vai lá no Vicente Moretti. Vai no orfanato. Vai no asilo. Vai numa creche. Vamos nos doar. Vamos tirar as nossas infelicidades do caminho. Só depende de nós. Nós podemos fazer muito mais do que nós fazemos. E não fazemos. Pobre era um jovem de 5 anos de idade, que estava paciente terminal no hospital de câncer, em Nova York. A mãe, sabendo que aquele filho só tinha 2 meses de vida, e pergunta a ele: meu filho, o que você quer ser quando crescer? Sabendo que ele jamais entenderia aquilo. E ele fala assim: mamãe, eu queria ser um bombeiro. Numa cidade do interior de Nova York. A mãe sai dali, vai na cidadezinha, naquela cidade, um posto de bombeiro, e encontra o comandante Bob. Fala assim: comandante, eu tenho um filho com câncer, só tem 2 meses de vida. Eu gostaria, se fosse possível, o senhor fosse lá para dar um abraço nele. E faria muito feliz, meu filho. E ele fala assim: não, senhora, posso fazer muito mais que isso. Em que andar está o quarto dele? Está no 8º andar. Então, você avisa o hospital que daqui a 1 hora estaremos lá, com sirenes abertas e ligadas. Não será nada de incêndio. E assim ela fez. 1 hora depois, vi aquele caminhão com a escada Magírio, adentrar aquele hospital, levantar a escada Magírio, né? E ele vai lá. Entra aqueles soldados topo dentro do quarto e dá um abraço àquele jovem, aquela criança. A mãe fica assim, estapafúrdia. Começou a chorar. Sai, aquilo foi uma alegria para aquele filho dela. 2 meses se passaram, ele já terminando a vida dele. A mãe lembra do Bob e volta de novo. Comandante, ele está morrendo. Você poderia ir lá? E ele fala a mesma coisa. Chega com o caminhão, sobe, dá um abraço. E ele pergunta assim, o garoto: Bob, eu sou mesmo um bombeiro? E o Bob fala: você é um dos melhores. E ele parte, desencarna. Bob poderia ter feito apenas ter dado um cumprimento àquele garoto. E na segunda vez também. Mas ele fez muito mais. Ele se doou. Ele se lançou, aquele jovem. E nós? O que nós estamos esperando para nos lançar? Vamos tirar as doenças de dentro de nós. Vamos tirar nossas mágoas de dentro de nós. Vamos tirar os rancores, os ressentimentos. Isso não leva nada para nós. Brigas, vamos encher a boca de água. Como diz o Emmanuel, é difícil, é muito difícil.
Nós podemos tentar, porque não tem que fazer é por nós. O Evangelho de Jesus está aí. Nós somos o nosso médico interior. Nós podemos nos curar das nossas doenças, dos nossos males. Ora que melhora. E como melhora. Que Jesus amado, esse meigo Rabi da Galileia, esse amigo incondicional de nossas horas, possa permanecer nos envolvendo, nos harmonizando, nos dando força, determinação e coragem para suplantar as nossas dificuldades do caminho. Não dizemos a Deus que temos um problema. Dizemos ao problema que nós temos um Deus. Que esse Deus é um Deus de amor. Esse Deus que nos comporta, nos suporta, nos levanta, nos dando força, determinação e coragem para suplantar as nossas dificuldades. Esses luzeiros de Jesus, que estão do nosso lado o tempo todo, a nos carregar literalmente no colo. Permaneça nos envolvendo, nos dando força, determinação e coragem de suprir as nossas dificuldades. Ó Pai, quantos de nós estão piores que nós? Aqueles que se encontram na afasia, na tristeza, na agonia, nas favelas, nas maçardas, como animalia no meio das ruas, comendo comida pelo chão, nos manicômios, nos osocômios, nos penitenciárias, nos orfanatos, nos asilos, nas creches. Ó Senhor, como tem nos dado o que nós temos de bom, o que nós temos recebido no acréscimo da sua misericórdia, do seu amor. Envolva esses irmãos também mais necessitados que nós, que se encontram no caminho, que são muito de amor. Possa envolver a cada um de nós, nos dando força e coragem para suplantar as nossas dificuldades. Façai um instrumento da vossa paz, do vosso amor. Que nós possamos continuar levando as suas palavras de vida eterna, os seus ensinamentos, ao vizinho do lado, ao doente do caminho, ao estropiado do caminho, possamos levar esses ensinamentos, dando a mão àquele que mais necessita, nos unindo, nos fortalecendo e levando para cada um deles a paz e a harmonia. Porque pior que sejam as nossas dificuldades, pior que sejam as nossas dores do caminho, nós sabemos, Pai, que vós estás lá, no final daquele túnel de braços estendidos, a nos convidar. O seu convite amorável que nos fez há 12 mil anos. Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para vossas almas, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Muita paz, muita harmonia e um bom resto de semana para todos. Que assim seja. Graças a Deus, graças a vós. Jesus amado, nossos agradecimentos sendo colocados a teus pés, Senhor. Estamos em paz e te pedimos a permissão de levar esta paz em nossos corações, distribuindo, Senhor, lá fora com aqueles que ainda estão tão distanciados das tuas verdades. Que nós possamos levar a segurança e a harmonia da fé para os nossos lares. Que os nossos amores possam receber nesse instante os eflúvios de paz e de luz. E assim, Senhor, peço, em nome dos nossos guias e protetores, a permissão a Deus para estarmos encerrando a primeira parte de nossas tarefas na noite de hoje. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus.